9 livros que ele já lançou ele que é historiador, professor da rede municipal de ensino, mas tem um projeto bacanérrimo que todo mundo pode participar, não é isso, professora Scioli? Seja muito bem-vindo, obrigada pela sua presença, que é esse projeto que você conduz as pessoas por um roteiro histórico, ambiental, e ao mesmo tempo que as pessoas vão conhecendo esses espaços, você vai ali contando essa história, né? Primeiro se apresenta pra gente, Scioli. Bom dia a todos, bom dia Cristiane, bom dia aos ouvintes. Então, eu tenho uma agência de turismo já há 6 anos, que é a Lagos Ecotour, que eu trabalho com turismo histórico e pedagógico, que é diferente de tudo aqui na região. Que na verdade o meu intuito é contar a história das cidades e também outros lugares. Que eu vou, por exemplo, semana passada eu levei um grupo para Chapada Diamantina na Bahia. Sério? Eu também faço Chapada Diamantina, Veadeiros, Mesas, Bonito, Mato que Grosso beleza, hein? Então, leva a galera daqui pra lá e vai contando lá história no caminho ainda. Sim. Que beleza. E faço muito tour histórico aqui no município e também no Rio de Janeiro, que é o meu preferido, que é o tour histórico da Pequena África, que é o chamado tour histórico de memória sensível. Que é ali no Cais do Valongo, isso, né? Esse eu vou fazer agora dia 4 de julho. Esse eu gosto demais, por quê? Porque esse é o tour mais impactante. Esse é o turismo às avessas. É porque as pessoas chegam lá, se emocionam, choram. Então, ao invés de você rir, ali você reflete, porque eu levo em 2 cemitérios de Pretos Novos. Eu começo na igreja de Santa Rita, aí depois nós vamos... A igreja de Santa Rita onde é? Então, ela fica ali na... Praça Mauá? Não, perto da Rua Acre ali. Ela fica no Beco da Sardinha. Sei, no Beco da Sardinha. Então, em frente a essa igreja foi o primeiro cemitério de Pretos Novos do Rio de Janeiro. Por isso que a calçada da igreja é a única do estado do Rio que é cheio de rosas negras marcando. Por quê? Porque nessa rua passa o VLT. E quando o VLT chegou ali em 2018 foi um sério problema. Porque quando ele entrou ali, centenas de ossadas de escravizados apareceram, porque os ricos eram enterrados dentro da igreja e os escravos fora da igreja, em frente dela. E aí eles não sabiam o que fazer. E não queriam parar a obra, então o que eles fizeram? Eles juntaram arqueólogo, pessoal do IFAM, e falaram o seguinte, vamos passar o VLT por cima, vamos marcar a região do cemitério com rosas negras. Então esse é o primeiro ponto que eu paro ali. Que quando o tráfico de escravos chegava na Praça 15, que é o primeiro porto negreiro do Rio, e mais importante, então o cemitério era ali. Só que em 1774, eles tiraram a chegada dos escravos dali. Por quê? Porque ali está a rua direita e está o centrão do Rio de Janeiro. Então as pessoas queriam manter a escravidão, mas não queriam ver o horror da escravidão, que é a chegada dos navios negreiros. Por isso que o Marquês de Lavradio vai alterar o local de chegada dos escravos e vai jogar para a região do Cais do Valongo, que nesse período era a região de roça, ali no entorno da cidade. Por isso que vai para ali, para a região do Cais do Valongo. Tanto que o Cais do Valongo, ele só recebeu escravizados só durante 20 anos, de 1711 a 1731. A lei, para inglês ver, foi a lei que fez com que ele parasse de receber escravizado. Por quê? Porque o Brasil queria enganar a Inglaterra, e para enganar a Inglaterra, que sabia onde eram os portos todinhos de chegada dos escravos, eles tinham que arrumar uma rota clandestina. E é aí que vai entrar a nossa região e vai entrar a praia de José Gonçalves em Búzios. Então eles vão fechar o Cais do Valongo para enganar os ingleses e vão criar uma rota clandestina para o norte fluminense. Então a nossa região vai passar a receber escravizado. Então a praia do Peró, a praia da Gorda em Búzios, a praia de José Gonçalves, que é a única praia do mundo que tem o nome de um traficante de escravo, porque ele era dono daquela região e traficava ali de 1831 até 1854, que é no período que nós chamamos de ilegalidade. É que vai ter a lei Feijó, por isso que é lei para inglês ver, porque ele quer enganar a Inglaterra e não quer acabar com o tráfico nenhum. Né? Então, nossa região tem uma importância fantástica nesse período de clandestinidade do tráfico de escravos. Sim, só para te dar um exemplo, tem um tour que eu faço muito famoso aqui na região, é o mais famoso. Eu chamo de Caminho da Escravidão em Búzios. Inclusive eu levo na casa, que nem a prefeitura de Búzios sabe, a casa onde os escravos chegavam. É mesmo? Que é uma pesquisa do Carlos Vermelho que nós encontramos a casa. E a gente leva nessa casa, eu faço situ até com o Carlos Vermelho. E nós levamos na casa onde chegavam os escravos, lá no Arpoador da Rasa. E aquela região ali, inclusive tem uma marca da Unesco lá, na Praia Gorda, marcando que aquele território ali é um território de tráfico de escravizado no período que nós chamamos de ilegalidade, que é a partir de 1831. Quando a gente fala aqui que o turismo da região dos lagos é mal explorado, quando a gente fala aqui do nosso conformismo de lidar com migalhas do turismo,
é sobre isso. Tá o professor Acioli, que tem um roteiro turístico sensacional, mas eu tenho certeza que você tem poucos clientes, né? No universo que poderíamos ter aqui, quantos grupos você costuma levar? Com quantas pessoas o grupo você costuma levar? Posso falar a verdade? Por exemplo, eu trabalho com turismo o ano todo. Todo final de semana do ano eu estou num lugar diferente. Só que eu tenho um nicho, que são professores. Então, na verdade, por exemplo, eu não trabalho com turista. Eu trabalho com professores e moradores. Porque, na verdade, eu estou contando a história da cidade, da região, para os próprios moradores da cidade que desconhecem algo. Por exemplo, sexta-feira passada, eu fiz um tour que começou na Câmara Municipal, que é uma das câmaras mais antigas do Brasil, então dando aula sobre a história da Câmara. Depois nós fomos na Casa Escria, no convento Nossa Senhora dos Anjos e terminamos no Cáritas. Então eu faço só em Cabo Frio 6 roteiros históricos diferentes contando a história da cidade. No dia 11 agora eu vou fazer um segundo roteiro, que começa na Fonte de Itajuru, aí vai para o Morro da Guia, aí eu conto a história dos 100 anos da ponte Feliciano Sodré, levo lá no Anjo Caído, que não é anjo, né? É uma deusa, é a deusa Vitória de Samotrácia. Não é anjo caído? Não, deusa Vitória de quê? Da Samotrácia, é uma deusa. É uma deusa grega. Da região. Ela foi colocada ali, aquele anjo caído, entre aspas, foi colocado ali por quando Légia Palmer vai abrir os canais. Por exemplo, aquele condomínio dos anjos era a antiga Salina Estacada. E aquele canal do lado ali é um canal artificial que o Légia Palmer faz. Ele faz aquele canal que é a ponte da ponte da Paisiqueiro, tudo foi o canal. Lá ele é do canal Palmer, isso aí, né? então, por causa dele, por causa do Légia Palmer. Aí homenagem a ele. Que bacana. Ele vai fazer um canal, você tem ideia, que vai economizar a distância de 14 quilômetros na Laguna de Araruama, que é o canal Mossoró. Olha isso. Então ele vai fazer vários canais que eu trabalho escravo aqui na região. Então, e essa história todo dia eu conto, porque eu faço tour em todas as cidades da região dos lagos, né? E como é que para as pessoas entrarem em contato com você para participar desse roteiro, quem tá curioso, tipo eu, assim, que tá doido pra ir no primeiro passeio aqui como é possível? Então, nós temos o Instagram, que é o meu Instagram pessoal, que é Acioli Júnior, e também o Instagram da agência, que é Lagos Ecotour. E qualquer pessoa pode participar. Como eu falei, normalmente vão professores, por quê? Porque eles adoram a questão cultural, né? Então eu faço muita viagem, por exemplo, eu faço uma viagem cultural que no Brasil, que para mim é espetacular, que é a Serra da Capivara. E eu sou a única agência no Rio que leva lá. E por que é um lugar tão importante? Por causa do quilombo? Que ela mudou a teoria de chegada do homem na América. É o único lugar da América que o homem estava há 48 mil anos. Está lá no interior do Piauí. Lá onde está as pesquisas da professora Ied Guidon, ela mesma. Então, eu faço viagem para lá, que é um turismo científico. Já é um turismo mais científico ainda, né? Então é o maior sítio de pintura rupestre do mundo. Então eu vou lá e contando a história daquele sítio e as pessoas ficam assim maravilhadas. Então eu trabalho muito com turismo histórico e pedagógico, por isso que normalmente... E é caro para participar desse teu roteiro? Não, por exemplo, os roteiros aqui na cidade são bem baratos. Esse, por exemplo, do Rio de Janeiro, que a Pequena África custa R$270 com ingresso de museu, tudo incluso com o transporte. Você leva o pessoal no transporte aqui? Que bacana. Vai ser dia 4 de julho agora o próximo tour. Mas eu vi que você vai fazer agora um aqui na Fazenda Campos Novos esse final de semana, Sim, né? no domingo agora, na Fazenda Campos Novos. Como é que vai ser esse roteiro? Então, é um roteiro bem interessante, sabe por quê? Por exemplo, o Jânio Mendes, por exemplo, fica muito bravo quando eu digo isso. Por quê? Que a Fazenda Campos Novos não é mais da Prefeitura de Cabo Frio. E muita gente esconde isso. Desde o período de José Bonifácio, perdemos a Fazenda. A Fazenda hoje pertence ao ENF. E muita gente está enganando gente aí, dizendo que ela pertence a Cabo Frio, não pertence mais. O José Bonifácio, prefeito, ele fez um acordo com a Alerj para fazer a restauração da Fazenda. Então a Alerj botou 30 milhões, mas tirou a Fazenda de Cabo Frio e jogou para o ENF. E hoje a Fazenda, tanto que hoje você não consegue agendar a visita por Cabo Frio, porque ela é uma fazenda hoje pertence ao Estado. Ela foi desapropriada por José Bonifácio. Em 1993, 2003, mas hoje ela pertence ao ENF. Então aí eu faço um tour histórico contando a história da fazenda, levo dentro da Casa Grande, levo na igreja de Santo Inácio, no cemitério da fazenda, e conto a história dos jesuítas, da escravidão ali. Você tem ideia, dos documentos do padre Joaquim, que foi o último dono legítimo da fazenda, ele tinha 1.200 escravos na fazenda. 58 senzalas já teve naquela fazenda. 58 senzalas, 1.200 escravos! Então, só para você ter ideia, todo
todos os quilombos de Cabo Frio, São Pedro e Búzios é da Fazenda Campos Novos. Caramba! Porque tudo é da Fazenda Campos Novos. Quando aboliu, todo mundo foi se ajeitando. A Fazenda Campos Novos, ela ia do Rio São João até Saquarema, até a região de Bacaxá. Caramba! Até a Silva Jardinha, onde está a barragem de Juturnaíba, pertencia à Fazenda Campos Novos. Também? Também. Então ali é um mundo. E ali tem uma coisa extraordinária, tá? Que ali tem até, na Fazenda Campos Novos, tem até pedras sulcadas, polidores líticos, como tem no Morro da Guia. E essa. Ótimo, já vamos virar pra pedra sulcada aqui. Aquilo ali é ET ou aquilo ali é índio? Não, nem uma coisa nem outra. Aquilo é? ali é dos povos do Sambaqui. E tanto que os povos do Sambaqui são os primeiros povos a habitar a nossa região. Então eles são muito antes dos índios tupinambás, que nós chamamos erradamente de tamoio, né? Que nunca houve índio tamoio. O índio, na verdade, o nome do índio que viveu aqui é Tupinambá, e tamoio, na verdade, vem de uma confederação dos tamoios, que foi quando os índios tupinambás se juntaram em várias tribos e lutaram contra os portugueses. Aí inventaram que são tamoio, mas na verdade a palavra tamoio, em tupi, significa velho ou ancião. Seria a tribo mais antiga numa determinada localidade. E no caso nosso aqui, são os tupinambás, no norte fluminense são os goitacazes. Quando a gente fala Sambaqui, por exemplo, tem aquela história ali de que o shopping de Cabo Frio foi construído em cima de um sambaqui. Lembra que tinha até uma índia ali mumificada, né? Eu não sei se era uma sambaqui ou se era uma indígena, mas que até desapareceram com essa ossada, então, né? É isso que eu vou te explicar, por exemplo. Então, voltando lá, os sambaquis são os primeiros grupos humanos a chegar na nossa região. Então, o que é um sambaqui? Na verdade, é um montoeiro de ostro, de concha, onde esse povo que vivia no litoral brasileiro, e os maiores sambaquis do mundo estão em Santa Catarina. Chega a 60 metros de altura. Uau. É o maior do mundo. A nossa região é de 8 a 6 metros. E na nossa região tem 2 museus que eu levo também para o pessoal conhecer, que é o Museu do Sambaqui da Tarioba, que está em Rio das Ostras, maravilhoso. No centro mesmo, na praia do centro, está esse museu. E nós temos o outro em Saquarema, que é o Museu do Sambaqui da Beirada. Todos eles eu faço tour. E aí os sambaquis são os povos mais primitivos. Depois dele veio a civilização Una, que é um povo que tinha ele já era um povo ceramista e também agricultor. Da onde veio o nome do rio? Isso, porque o primeiro resquício desse povo foi encontrado na região da Fazenda Campos Novos, próximo do rio Una. Então eles batizaram como o povo Una. E depois dele que vai vir os tupinambás, que já está próximo à chegada dos colonizadores. Isso datado de quando? Então, o sambaqui é o mais antigo, é 3.700 a.C. O Una em 900 a.C. E já é no período da colonização. Já no período da colonização. É o terceiro 1500. Povo, já tinha um pouco. Já chegou aqui por volta de 1200 depois de Cristo. Então eles vão ficar nesse período aqui e vão ser exterminados da nossa região em 1575, na chamada Guerra do Cabo Frio. Como é que foi essa Guerra do Cabo Frio? Então, a Guerra do Cabo Frio foi o seguinte, foi que os franceses haviam sido expulsos da Baía de Guanabara, onde eles fundaram a França Antártica em 1555. Inclusive ali foi o primeiro culto protestante das Américas. Foi ali na ilha de Villegayon, a ilha que fica atrás do aeroporto Santos Dumont. Sim. Ali foi a França Antártica. Então os franceses, que eram protestantes huguenotes, eles vão implantar a França Antártica ali naquela ilha. Como eles vão ser expulsos da Baía de Guanabara, eles vão ser expulsos de lá para o Estácio de Sá, então eles vão vir para a nossa região. Por quê? Porque os índios tupinambás, eles lutavam junto com os índios, com os franceses. Eles eram aliados dos franceses, até porque os franceses vinham para cá, trocavam mercadoria com eles, não queriam escravizá-los, enquanto os portugueses queriam escravizá-los. Então eles eram inimigos. Dos males o menor, isso aí, eles eram inimigos dos portugueses e amigos dos franceses. E por isso eles vão lutar com os franceses aqui nessa região contra uma tropa de 400 soldados que vieram para cá junto com o governador Antônio de Salema, junto com inúmeras tribos indígenas. São mais de 20 tribos contra uma. Por isso que aqui eles são de fato exterminados. Nunca mais teve um tupinambá aqui depois de 1575. Caramba. E essa guerra é chamada nos livros de história de Guerra do Cabo Frio. Caramba. É o extermínio dos tupinambás. Agora, uma outra questão curiosa que a gente tinha falado aqui, que você tem um livro, deixa eu ver, primeiro deixa eu mostrar os teus livros aqui. Esse aqui que você falou que é de Cabo Frio, o mais recente que você lançou, né? Esse aqui é o primeiro que eu fiz no mestrado. Esse aqui é o livro Roteiro Ambiental e Patrimonial da Cidade de Cabo Frio. Uma abordagem histórica e ambiental sobre a cidade de Cabo Frio, RJ. Tá aqui, ó. Vida Abundante, a editora. Tá o quê? Quantas tiragens você já fez? Esse aí foram 1000 exemplares. 1000 exemplares. Mas eles foram em 2020. Foto aérea das duas pontes.
E aqui é muito do teu roteiro turístico inspirado, tá aqui nesse livro. De Cabo Frio está aí. Aí eu abri esse livro aqui e fiz uma pergunta, né? História da Ilha do Japonês. Aí você me disse que é mentira que a Ilha do Japonês é artificial, ela é natural com certeza, mesmo. É natural. Que não tem negócio de japonês que tinha uma máquina de draga que jogava areia ali depois? Não. Na verdade, o japonês que bota nome na ilha, ele nunca pisou na ilha. É o Isaburo Yamagato. Inclusive, a mulher dele é homenageada numa escola estadual em São Pedro da Aldeia, Nobu Yamagato. Eles eram dono da Salina Mossoró. Então, esse industrial japonês, que bota o nome na ilha posteriormente, mas antes de falar dele, eu explicar a ilha. A ilha, primeiro, a ilha sem o nome de todos os mapas do século XVI, XVII e XVIII, que é a Ilha Coroa da Barra. Assim como a Praia do Forte, não é Praia do Forte, é Praia da Barra. Então nós temos a Praia da Barra, a Ilha Coroa da Barra e a Boca da Barra, que é a entrada de água na Laguna de Araruama. Por isso que é tudo Barra. Então, por exemplo, a Laguna de Araruama... E por isso que o bloco lá é o Boi da Barra. E é por conta daquele canal ali que a Laguna de Araruama é uma laguna e não lagoa, porque lagoa não tem ligação com o mar, a laguna tem. A laguna tem água salobre, salgada e tem ligação com o mar. Então o canal Itajuru que faz ela ser uma laguna hipersalina. E por isso que ali a Boca da Barra, nós temos ali a Praia da Barra e atrás a Ilha Coroa da Barra. E a Ilha do Japonês, ela é natural, não é artificial, como é a lenda que se diz em Cabo Frio, porque ela está em todos os mapas. Então nós temos inúmeros mapas e plantas da cidade de Cabo Frio com a ilha, e todas elas com o mesmo nome, Ilha Coroa da Barra. E atrás dela tinha uma outra ilha que não existe mais, tá? Essa não existe mais mesmo. Que é uma ilha que o Henrique Lage, quando comprou o local, ele vai simplesmente anexar as salinas peruanas. Quem é Henrique Lage, professor Scioli? Então, o Henrique Lage foi um dos homens mais ricos do Brasil e da América, o maior proprietário de terra do Brasil. Ele é dono do Parque Lage, que eu também faço tour lá, vou fazer dia 29 de agosto. Parque Lage é aquele parque maravilhoso que fica ao lado do Jardim Botânico, no bairro de mesmo nome. Isso aí. Então, ele foi proprietário de grandes extensões de terras aqui, por exemplo, a Fazenda Roberto Marinho era do Henrique Lage, a Ponta da Maçambaba era do Henrique Lage, parte do bairro Peró e Ogiva era do Henrique Lage. Então, ele é um dos maiores proprietários de terra de todo o Brasil. Alguns biógrafos dele vão dizer que em torno de 10% da terra habitada do Brasil já pertenceu ao Henrique Lage. E ele não era grileiro, ele comprava e documentava. Por isso que as terras dele que foi invadida na região aqui, está com processos judiciais muito antigos por conta disso. Porque ele não deixou herdeiros, não? Na verdade, ele tinha uma mulher italiana, né, que ela sai do Brasil quando na morte dele, que é a Gabriela Benzazzoni, que era uma cantora lírica, que ela vivia lá aonde é o castelo do Parque Lage. O Parque Lage, aquela edificação maravilhosa. Muito lindo, né? O solar em que ele tem uma piscina ali. Nossa, imagina. É o maior rolezão ali. Mas imagina na época como era, né? Só voltando aqui, Cristiano, essa mulher que foi encontrada onde está o shopping Parque Lage, ela era una. Ela não era nem sambaqui, nem indígena. Olha que interessante. E uma coisa interessante é o seguinte, por que aquele Parque Lage é um grande crime histórico e ambiental? Porque ele está no único lugar de toda a região dos lagos que dois povos viveram ali. Ali tem una e sambaqui. É por isso que eu tenho raiva daquele shopping, rapaz. Uma raiva daquele shopping. Inclusive a parte de arqueologia lá, eles taparam e nunca mais está visível. Que vamos fazer? Lembra que eles tinham prometido no projeto, quando começou, que iam fazer ali um museu, que ia botar a exposição da ossada da mulher una? Sumiu com esse osso. Agora, o que sobrou pro povo de Cabo Frio é cocô na Lagoa de Araruama. É isso que sobrou. Aquela parte de vidro, né? Parece que ela foi planejada para isso, mas esqueceram de avisar a galera da terraplanagem antes. Aí, parece que foi um acidente na terraplanagem. Olha, eu não acredito nada. Não demarcaram, aí cavaram tudo. E o ponto do projeto onde seria mesmo ali a exibição ia ficar aparente, parece, né? Mas aí deu ruim. Olha aqui, aí tem outros livros também, Roteiro Histórico para Educadores da Cidade de Cabo Frio, RJ, que isso aqui foi seu mestrado. Foi meu primeiro livro, Isso aqui foi sua tese de mestrado. Você formou aqui na Veiga também? Não, fui na UF. Foi na UF? Mestrado na UF. Não, mas a sua graduação? Não, a graduação foi também na Veiga. Na Veiga, tá. O mestrado que foi pela UF. E aqui é o mesmo livro, esse aqui? Esse aqui foi desse que eu fiz esse aqui. Que mais que nós temos aí, professor? Aí tem um livro sobre Deus, religião e espiritualidade, porque eu dou aula lá em Carapebus de 42 religiões por ano. O meu concurso público lá é ensino religioso não confessional. Eu trabalho com história das principais religiões. E não tem religião. Tá aqui, Reflexões de um Observador 2, ensaios sobre Deus, religião e espiritualidade.
Muito legal, professor. Não tem religião e dá aula sobre 42 religiões. Isso e qual que é a reflexão que você chega conhecendo 42 religiões? Então... Deus é um só mesmo ou Deus não existe? Não, na verdade, a minha reflexão sempre é contra as religiões. Né? Eu dou aula sobre religião, mas para mim religião é o pior mal da humanidade. A religião não serve para unir, talvez para desunir, mas Deus tentando ali mandar um recado, né, para ver se une. Esse aqui é o outro, Relatos de uma Quarentena. 47 artigos escritos no período da quarentena durante a pandemia? Sim, na verdade, esse é o primeiro livro do Brasil feito sobre o período de isolamento social e foi durante a pandemia mesmo. E o que você trata aqui? É como fosse um diário social. Eu vou relatando o que aconteceu na pandemia em 47 artigos. Olha que interessante. Aí tem um outro aqui também, que é Reflexões de um Observador 3, Ensaios sobre Relacionamento, Discriminação e Sociedade. Que trata esse livro, então, professor? Esse livro aí eu falo sobre todo tipo de preconceito, discriminação, homofobia, misoginia, racismo. Por exemplo, e tal. onde está a raiz da homofobia? Você consegue resgatar aqui? Sim, então, tem 2 artigos aí sobre homofobia e um até bem interessante, que é quando o Supremo Tribunal Federal ele vai criminalizar a homofobia. Aqui no Brasil. Na verdade, não foi deveria ser o Legislativo, não foi o Supremo Tribunal Federal. Em junho de 2019, ele vai incluir a homofobia na lei do racismo. E por isso a homofobia passa a ser crime. E agora em 2023 ele vai colocar a homofobia como equiparada ao racismo. Então ela vai passar a ser inafiançável e imprescritível. E a questão da misoginia, o que você descobriu aqui nessa pesquisa? Então, eu falo muito sobre, na pesquisa aí, o aumento que teve da violência contra a mulher no período do isolamento social. Porque como a mulher ficou presa junto com o seu agressor, por conta desse período de isolamento social, aumentou e muito, em todos os países do mundo, a violência contra a mulher. Então é um estudo mais contemporâneo até sobre o processo. Sim. Não é muito resgate histórico, E esses 2 últimos aqui é sobre política. Tá aqui Reflexões de um Observador 1, Ensaio sobre Política, volume 1. E aqui, Ensaio sobre Política, volume 2. Fala para mim o que trata essas 2 pesquisas, professor. Então, esse aí, eu falo muito de política local, o outro eu falo de política nacional. É um que você fala da política local? Não, o 2. O 2. É o mais grosso, hein? É o mais grosso, Mas também fala... O que você fala? Que fala de Alaí? Falo também de... Na verdade, eu posso falar aqui, eu sou contra todos os governos. Todos os governos. Você é anarquista, graças a Deus? Não, vou te dar um exemplo pra você. Eu produzi 9 livros, paguei todos os 9, nunca aceitei nem editais, eu não participo de editais, eu me nego, porque eu digo o seguinte, como eu sou inimigo do poder, eles vão dar pros amigos do poder, não pra mim. Então eu não participo e, por exemplo, eu fiz um vídeo agora criticando todos os governos de Cabo Frio que abandonaram a estação lá, que está sendo... É o vídeo que eu fiz polêmico dessa semana. Então eu sempre faço vídeo contra o poder público, independente de quem esteja no poder. Então, tipo assim... O que é? Eu vi rapidamente, não consegui ver o vídeo, mas eu me lembro que me passaram esse link falando para observar, foi até onde... Qual é o problema da estação ali? Então, essa estação de Jacaré, a denúncia foi minha também. Eu que cheguei lá, conversei com o Vigia, ele falou que o mercado Rede Economia tinha comprado a estação. Aí eu fiz a denúncia e aí o Davi, como foi uma polêmica muito grande, o Davi fez uma lei e Serginho tombou. Tombou, mas continua abandonada. E a outra estação, Cabo Frio, tem 3 estações ferroviárias. Muita gente não sabe, são 3. Não sei mesmo. Inclusive uma está no meu livro aqui, eu posso até mostrar para você. Uma eu encontrei no Matagal, na área de Marim, em 2017. Você tem ideia, eu cometi até um... Aqui, essa estação aqui. Essa daqui é a estação de Campos Novos. Essa estação está no Matagal, na área de Marinha, lá da estação rádio de Campos Novos. Isso aí. Então, no Cabo Frio tem a estação de trem do Jacaré, que é a principal, que está depois da Fonte Feliciano Todré. Aqui, atravessou a ponte, tem um posto BR e o terreno próximo. Um terreno gigantesco e está intacta. Ela está idêntica quando Getúlio Vargas inaugurou ela em 1937. E ela era a maior estação da Estrada de Ferro Maricá. A Estrada de Ferro Maricá começava em Neves, era de Niterói, São Gonçalo, e terminava em Cabo Frio. Olha. E aí tentaram levar essa estação, juntar com a Leopoldina e levando para Campos e Macaé. Então o que aconteceu? Aí eles fizeram a estação
essa que eu fiz a denúncia, que é lá da Boca do Mato, chamada de Estação Fonseca, é uma estação telegráfica de trem. Você tem ideia, uma estação telegráfica de trem e mora uma família nela há mais de 30 anos, dentro de uma estação de estrada de ferro. Aonde? Na Boca do Mato. Na rua principal da Boca do Mato. Gente, na rua principal da Boca do Mato. E agora eu passei lá sexta-feira passada, vindo da minha escola, ela estava toda sem telha, sem porta, sem janela. Aí eu parei na frente, fiz o vídeo denunciando e deu uma polêmica aí de novo. Então é a segunda estação que eu denuncio. E a terceira estação que eu falei, ela está nessa área de Marinha, a estação de trem de Campos Novos, e ela iria passar pela Ponte Caída de Barra, que é uma ferrovia e não uma rodovia. Aquela Ponte Caída de Barra é uma ferrovia. Então, o trem passaria de Cabo Frio, passando pela estação de Campos Novos e por cima da Ponte Caída de Barra. Pode reparar que do outro lado da ponte, a 300 metros, está a estação de Barra de São João. É verdade. Então, é onde eu faço tour também, junto com o Parque do Mico Leão Dourado. É um tour que eu faço naquela região, contando a história da estrada de ferro Maricá. Então, isso que eu estou falando. Então, o que acontece? A estrada de ferro iria sair daqui, passar por Barra de São João e se encontrar em Rio Dourado com a estrada de ferro Leopoldina, que ia para Campos e Macaé. Só que aí o que acontece? Quando nesse período, do final dos anos 40, vai surgir a rodovia Amaral Peixoto, então eles vão desestimular o trem, e por isso que nunca funcionou nem a estação de Campos Novos, nem a de Barra de São João e nem a Ponte Caída de Barra. E é por isso que ela vai desabar. Ela vai desabar, na verdade, na verdade, que ela vai desabar não foi no período só. Porque como nunca teve uso, então ela desaba a parte dos anos 50, a parte dos anos 60, ela vai desabando. Mas ela foi feita em 1943, em julho de 1943, para ser uma ferrovia. Olha aí, desperdício do dinheiro público. Sim. Lá desde 43, governo Getúlio Vargas, né? Sim. Getúlio foi a ditadura de Getúlio? Ditadura, isso aí. Muita coisa interessante, só tem tão pouco tempo para tratar. Professor, quem quiser conhecer seu trabalho melhor, tem um site, suas redes sociais, fala pra gente de novo, você já falou, mas repete, porque tem muito conteúdo aí, eu acho que é importantíssimo. Então, como eu falei... E lamento que o senhor não esteja trabalhando com editais, porque os editais, eles são pra gente como você, que quer fazer pesquisa, e muitas vezes pesquisa que ninguém tem interesse de apoiar. Então, em vez de você tirar do seu bolso, eu discordo de você, esse dinheiro não é deles, não, esse dinheiro é seu, é meu, é nosso. Vou te dar só um exemplo desse livro aqui, o Roteiro Ambiental. Eu gastei nele mais de 50 mil reais. Só para dar um exemplo. Para eu contar a história das ilhas de Cabo Frio e Oceânica, cada vez que eu fui lá, eu gastei R$1.000, porque o cara me cobrou barato. Porque eu fui nas 9 ilhas oceânicas de Cabo Frio, fui até numa ilha de duas ilhas de Búzios, que foi a ilha de Emerências e a ilha de Gravatais, e também fui lá. Então eu conto a história de todas as ilhas, digo qual é o tipo de vida marinha, qual é a melhor ilha para mergulho. Que maneiro, então é um estudo bem aprofundado sobre todos esses lugares. Eu fiquei 5 anos e 8 meses escrevendo e banquei tudo, fiz tudo sozinho e nunca quis também nada de participação no poder público. Eu sou avesso ao poder público. Como eu já fui chamado para ser secretário de algumas prefeituras, Carapebus, Rio Bonito, que eu dava aula, nunca aceitei. Eu também não aceito emprego público, porque eu prefiro ter a liberdade de criticar do que o dinheiro da prefeitura, de qualquer governo. Mas você não é concursado da prefeitura? Não, eu sou concursado do Estado e da prefeitura de Carapebus. Mas não é emprego público, professor? Não, mas aí é pro concurso, né? Não, aí é mérito. É indicação política. Indicação que eu não quero. Ô, professor, e suas cismas, né? Cada um com o seu rolê, isso que importa. Nós não estamos aqui para cada um entender, respeitar. O que importa é o trabalho incrível que você faz. Eu prefiro ter a liberdade como intelectual, a liberdade de escrever. Eu acho o trabalho incrível que você vem realizando. Parabéns, 9 livros tratando de diversos temas, mas principalmente resgatando a história da nossa região. Tem alguma coisa por aqui que a gente não falou que você julga importante dividir com a nossa audiência, Cioli? Então, eu só queria convidar a audiência para fazer, se quiser, está aberto a todos. Eu tenho um grupo de WhatsApp. Domingo agora, Fazenda Campos Novos. Então, começa a que hora? Começa às 8 horas da manhã e vai... Tem que chegar cedinho. Isso, e vai conhecer a história do principal sítio histórico rural de toda a região dos Lagos. É uma fazenda que as terras foram doadas no início do século XVII e em 1690 os jesuítas montaram ali uma fazenda gigantesca, maravilhosa, com casa grande, cemitério e igreja de Santo Inácio. Olha, 1.200 escravos teve a fazenda Campos Novos, hein? Que loucura. Agora,
Paga para ir nesse roteiro aqui da Fazenda Campos Novos? Paga. Paga porque, por exemplo, um grupo a gente leva de van, né? Um grupo, aí esse que vão de van é R$120 e quem vai com meios próprios, chega lá na fazenda, custa R$60. Termina que horas? Então, termina por volta de meio-dia. Beleza, de 8 ao meio-dia. Então tá bom, professor. Você sabe aqui que nós temos um quadro like e dislike. Você vai ter que olhar para aquela câmera ali, eu vou dar uma vinheta, você vai dar um like para alguma coisa ou alguém, e na sequência um dislike para alguma coisa, ou alguém, os dois, tanto alguma coisa quanto alguém, você fica à vontade, tá? Vinícius, solta aí. Like e dislike. Professora Ciele Júnior, para quem vai ser o like ou para o que vai ser o like hoje? O like hoje... O like hoje vai ser sobre o resgate da nossa história, né? Eu espero que Cabo Frio e a nossa região valorizem a nossa história, valorizem nossos monumentos históricos. Espero que eles tombem essa última denúncia minha, que foi a estação de trem ali de Boca do Mato. Então o like é para a história. A história de Cabo Frio é uma das cidades mais importantes do Brasil, sim. Né? A gente fala muito aí que a história do Brasil se confunde com a história de Cabo Frio e a gente tem pouca noção disso, né? Sim. Ainda, inclusive, tem um erro na placa, né? Que todo mundo acha que é a 7ª, mas ela é a 5ª cidade mais antiga do Brasil. É a 5ª mesmo? É a 5ª. Mas a 5ª, só que isso aí tem que... Quais são as outras 4? Não, mas aí eu digo as coisas agora. Mas aí tem que ter uma explicação. Em que sentido? As pessoas confundem o quê? Se você for no chat GPT ou no Google, não tá nem entre as 10. Mas aonde está o erro? É que as pessoas botam lá, por exemplo, como a primeira, botam São Vicente e Canané de São Paulo. E por que isso é um absurdo? Porque São Vicente e Canané só foram cidade no século XX. Eram vila no período colonial. Então Cabo Frio é a 5ª cidade com título de cidade. Essa que é a diferença. Então a primeira do Brasil é Salvador, e é óbvio que é Salvador, porque ela é a primeira capital do Brasil, então ela é a capital do Império Português. Então a primeira é Salvador, de 1549, a segunda é o Rio de Janeiro, 1565, a terceira é João Pessoa, mas não tinha o nome de João Pessoa. João Pessoa ganhou esse nome em 1930, com a morte de João Pessoa, vice do Vargas. O nome era Filipéia das Neves. Então, e aí é o terceiro lugar. O quarto é São Luís, que ganha Cabo Frio por 10 dias. São Luís é de 3 de novembro, Cabo Frio de 15 de novembro. E São Luís é uma contradição. Parece que teve uma galera que desceu antes lá em São Luís, né? É isso que eu tô falando, mas essa data não é válida no direito internacional. São Luís é de 1612, uma cidade fundada pelos franceses. Como a França Antártica no Rio de Janeiro. Foi fundada em 1555. Só que essa data não é válida no direito internacional, por quê? Porque é a data do invasor. Não é dono da terra. Ela pertence a Portugal, não pertence à França. Por isso que o pessoal do São Luís gosta de usar essa data, mas ela não é válida. O que é válida é a data. E uma outra curiosidade sobre São Luís e Cabo Frio, tem uma curiosidade. As duas cidades foram levantadas pelo rei da Espanha e não pelo rei de Portugal. Foi o rei Filipe III da Espanha. Por quê? Porque o Brasil, nesse período, pertencia à Espanha, é o período chamado União Ibérica, que vai de 1580 a 1640. O rei de Portugal, ele desaparece, o rei Dom Sebastião, na guerra contra os muçulmanos, e é por isso, o tio-avô dele, Dom Henrique, fica 2 anos no trono, mas ele era um cardeal católico sem filho. Quando ele morre, o rei da Espanha então vai juntar as duas coroas. Então o Brasil pertence à Espanha nesse período. E é esse rei da Espanha que vai mandar fundar a cidade de Cabo Frio e de São Luís. E outro problema sobre Cabo Frio, histórico, qual é? É que muita gente, quando fala assim, a 5ª cidade, aí o cara pensa, então é uma cidade maravilhosa. Não era. Cabo Frio foi feito cidade sem povo. E por quê? Porque Cabo Frio ela é uma cidade antiga só por causa de uma questão militar. Não é porque uma questão ela tinha importância como cidade igual Salvador, Rio de Janeiro. Muito pelo contrário. A questão qual era? É que o Rio de Janeiro é cheio de forte, a Baía de Guanabara tem 13, e não tinha forte entre o Rio de Janeiro e o Espírito Santo. Então eles precisavam fortificar essa região. Por isso que eles vão criar primeiro o Forte de Santo Inácio, 1615, e depois, a partir de 1617, o Forte São Mateus. Então o Forte Santo Inácio ficava atrás do Forte São Mateus, onde hoje é o Morro do Arpoador, onde o povo sobe para olhar a Ilha do Japonês, aquele morro que ficava o primeiro forte de Cabo Frio. Ali era o Forte Santo Inácio. Forte Santo Inácio. E foi ali também que teve a primeira igreja de Cabo Frio, que é a igreja dedicada a Santa Helena, uma capela, que não existe mais, tanto que o nome de Cabo Frio é Cidade de Santa Helena do Cabo Frio. Porque esse rei espanhol ele ordena que... Aquele muro, por exemplo, eu tava lá no Forte São Mateus no final de semana e tava observando que o muro daquele Yacht Clube do Rio de Janeiro,
parece ser um muro antigo também, aquele muro da ponta, não é de não, pedra, aquela parada ali. Eles tomaram mais de 70% do morro mesmo pra eles, na mão grande. E olhando ali de cima... Tinha que tirar esse Yacht Club também. Olhando ali de cima, parece que, assim... Quando não tinha um muro, aquilo ali era a continuação mesmo da praia, né? Tinha tal ali, era uma coisa só, né? Certeza. O muro foi realmente uma parada de fechar, trancar ali um pedaço da praia, né? Tomara que é do povo. Olha aqui, vamos voltar pro foco aqui que é o dislike, hein? Doideira, é verdade. Volta aqui, volta pro foco. Vamos lá. E agora o dislike, professora Scioli, vai pra quem? Vai pros governos de Cabo Frio aí, sucessivo governo, que nunca fizeram nada pro patrimônio. Aí vai todo mundo. Aí tá Serginho, Marquinhos, Alaí. Todos eles aí não fizeram absolutamente nada para a nossa história. Até o Zé Bonifácio? Também não fez. Por exemplo, ele perdeu o bem para o UENF. Um bem público perdeu para o UENF. Então, para mim, fizeram muito pouca coisa para a nossa memória histórica. Todos os prefeitos de Cabo Frio... Qual bem que ele perdeu para o UENF? Ele perdeu a Fazenda Campos Novos. Vou te falar aqui. A Fazenda Campos Novos. Ele tombou a Fazenda Campos Novos e perdeu para o UENF por não querer botar dinheiro para restaurar. Que doideira, hein? Minha gente. Esse é o professor Scioli Júnior, polêmico, 9 livros, muita história para contar na ponta da língua. Estudou para isso, literalmente falando. Caramba, professor